E aí, Cauê, tá tudo bem com você? Se tá tudo bem, tudo bem. Recentemente eu estava pulando e pulando para lá e pra cá nos conteúdos do YouTube, tal como o Zubu lá na Zubulândia, e ele estava me recomendando bastante vídeo a respeito dos punks da vida. Punks no sentido de gênero de conteúdo de entretenimento, né? Steampunk, cyberpunk, solarpunk, por aí vai. E eu comecei a prestar atenção que tinha muito conteúdo recente tratando praticamente da mesma obra. Haviam muitos vídeos de Blame. Buramo, ou Blame, como eu disse, é uma das obras mais lendárias de todos os tempos, um dos pilares da construção do gênero cyberpunk moderno. Um mangá que começou a ser publicado em 1997, escrito por Nihei Tsutomu, que também é o autor de Knights of Sidonia. No passado eu via em alguns blogs o pessoal comentando de Blame quando o assunto era Matrix. Dentre as comumente citadas está obviamente Neuromancer, de William Gibson, que é um livro que praticamente pode-se dizer que é o patrono do cyberpunk. Mas há obras japonesas que influenciaram Matrix e também eram comumente citadas, principalmente Ghost in the Shell e Blame. Em alguns lugares você vai ver até um pessoal mais exagerado ainda, falando que Matrix copiou Blame e é isso aí, pronto, acabou. Mas aí eu vou deixar essa discussão à parte, vamos pensar apenas na questão da inspiração e influência mesmo. O fato é que eu, como grande fã de Matrix, quando eu vejo esse tipo de temática, principalmente nesses vídeos do YouTube que estavam me recomendando, eu começo a derreter. Mesmo eu tendo ouvido falar em alguns momentos da minha vida desse Blame, eu nunca tinha parado verdadeiramente para ver como era, do que se tratava. Como vocês devem imaginar, eu pulei de cabeça e comecei a procurar loucamente vídeos sobre Blame. Eu preciso entender o que é Blame, ou Buramo. E ao ver os resumos, as análises, o pessoal se aprofundando nas concepções de Blame, eu fiquei extremamente emocionado. Como pode existir uma desgraça tamanha e tão perfeita que não foi adaptada em animações? Mas foi! É aí que eu fiquei bugado. Todos os vídeos que eu via sobre Blame sempre falavam do mangá. Sempre único e exclusivamente do mangá. Mesmo em canais que não necessariamente o foco era um mangá. Eu só fui manjar que existia anime de Blame depois que eu mesmo comecei a procurar pra ver o mangá e por aí vai, não sei o que lá. E do nada, Blame Adaptation, papapá. Eu falei, ué, eu parti para a minha pesquisa particular. Eu quero descobrir sobre as animações de Blame. E esse é o principal tema deste Vogle. O porquê que ninguém nunca fala do Blame da Netflix. Em 2017, a Netflix, com a Polygon Studios e também contando com a presença do criador de Buramo, sim, ele estava lá coescrevendo o roteiro de um filme. Blame foi adaptado em um longa-metragem de 3D CGI, já que é a especialidade da Polygon Pictures, e como eu citei, o criador de Buramo coescreveu o enredo desse filme. O cara que estava junto com ele nessa empreitada não era pouca bosta. Era o Sadayuki Murai, que foi um dos roteiristas de Perfect Blue. Eu adoro Perfect Blue. E você percebeu que eu falei que esse filme é adaptado em 3D CGI, né? Então, esse provavelmente é o motivo do porquê eu demorei tanto tempo pra assistir esse filme. Normalmente, esses filmes de 3D CGI, eu não gosto muito não. Eu começo a ficar meio bugado. Principalmente os que parece que tem um movimento meio travado. Parece que o negócio tá em 10 FPS. A Netflix faz uns acordos malucos aí com os estúdios. E tem um monte de adaptação da Netflix que é assim. Um monte de anime da Netflix 3D CGI que parece que a gente tá vendo alguém travado ali com algum problema de exibição. Por mais lindo que seja, por mais maravilhoso que seja, isso vai me bugando. Só que eu sou velhaco também, eu deixo de assistir algumas coisas e não deixo de assistir outras. Porque, por exemplo, a Polygon Pictures fez os filmes do Godzilla da Netflix, aquele Godzilla futurista, que é uma trilogia. Esses filmes também têm essa peculiaridade de movimento, esse 3D e tal. Mas dificilmente você escuta o Mega Jorge reclamando, né? Normalmente eu tenho um preconceito inicial, me buga um pouco de começar a assistir. Pode ser que eu acabe gostando depois. E enfim chegou o glorioso momento. Eu relaxei e falei, agora eu vou assistir Blame. Sim, eu vou conceber essa adaptação da Netflix. E não, antes de ver o filme, eu não procurei ler o mangá integralmente. Eu fiquei apenas com as informações que eu tinha, dos vídeos que eu vi e de algumas coisas que
eu pesquisei, principalmente o que eu achei no Reddit dos fãs. Eu tinha uma boa ideia formada sobre a concepção da obra, mas admito que eu fiquei com preguiça de ler o mangá inteiro. O que eu já tinha na minha mente a respeito de Blame para poder começar a ver o filme é que Blame representava praticamente, sei lá, desesperança. O filme começa com uma galera correndo doida, sinistra. Você começa a falar, caralho, será que isso aqui é gente? Será que isso aqui é robô? O que que tá acontecendo? E aí você começa a perceber que parece que tá rolando uma operação. Eles estão em conjunto ali, explorando, naquele lugar totalmente metálico. Quando eles começam a dialogar, você percebe que eles estão em busca de alimento. Eles estão realmente fazendo uma busca na área ali, porque tá faltando comida na onde eles moram. E você vai vendo que na verdade eles são jovens, eles saíram sem autorização, de biúdo mesmo. Fala, pô, a coisa tá ruim, a gente tem que dar um jeito, né? E meio que bolar essa operação pra vasculhar a área, pra ver se achava alguma coisa. Nesse momento, o filme já começa a querer mostrar aquela coisa artística de Bramo, aquela coisa bizarra de tudo ser metal, tudo ser parede, grandes lugares, grandes localizações imensas construídas com barras de ferro, metais, paredes metálicas, fios, um negócio extremamente bizarro. E essa é a grande marca de Blame quando você for procurar qualquer coisa a respeito do mangá. Essas áreas humanamente impossíveis. Tudo isso que existe é a cidade. Sim, essas mega estruturas imensas, essas coisas bizarras, inteiras construídas de metal, são chamadas de a cidade. A mega estrutura que está sendo construída infinitamente. No momento que eles estão vasculhando, correndo para lá e para cá, eles topam com uma torre de vigilância, um instrumento utilizado para rastrear humanos. Sim, humanos ou qualquer coisa que não tenha o gene terminal de rede. Então eles se veem no impasse, eles precisam contornar essa torre de vigilância. Se ela por um acaso ver eles, pode ser que o sistema ative e elas vão morrer. E é nessa situação que a gente percebe que Zuru é a criança líder. Ela realmente fala, não, a gente vai dar um jeito aqui, ó. A gente pega um atalho. O pessoal fala, não, mas vai demorar muito. Não, escuta o que eu tô falando, vai dar bom, confia, né? E aí começa a desenvolver a personalidade ali dos personagens e tudo mais. E você já vê que a Zuru é a braba. E também percebe que a amiguinha dela, a Tai, vai simplesmente fazer tudo o que ela falar que tá certo. O problema é que, adivinha, que coisa mágica, né? Não deu bom. A torre de vigilância localiza eles e a guarda de segurança é chamada. Sim, os robôs muito loucos, sinistro, quadrúpede, começa a perseguir todas essas crianças. E metade das crianças começa a morrer loucamente. No meio desse forfé, em que morre metade do time, a Tai se esbagaça e a Zuru tem que sair correndo para salvar ela, obviamente. Friendship. Quando se instaura por completa a desesperança e as crianças falam, ah, agora fodeu, vai todo mundo morrer mesmo, deu ruim, que plano bosta. Do nada, elas são salvas por um raio maluco, explosivo, sinistro, que atravessa o ambiente todo. E é nesse momento que aparece Kili, o protagonista de Buremel. Kili parece estar travado pra falar, parece que tem algum problema, ele não fala direito. Realmente parece que ele é um bug. Mas ele vira e fala a frase mais importante de todas nesse momento. Eu estou em busca de humanos com o gene de terminal de rede. Existe algum por aqui? Zuru prontamente diz que não faz a menor ideia do que ele tá falando. E pergunta, e você é o quê? O cara acabou de explodir metade de um lugar inteiro, né? Então o que tu é? E ele se apresenta para ela como humano. Ela então oferece para que ele vá para a aldeia deles para, sei lá, perguntar para os mais velhos se eles sabem o que é o tal do gene terminal de rede. E que ele também utiliza um acessório que praticamente inutiliza as torres de vigilância. Então todo mundo pode andar sem capacete, de boa, que a guarda de segurança simplesmente não vai fazer nada. Essa aldeia em questão são os Electrofishers.
行くぞ。 É interessante perceber nesse momento o início de um raciocínio que o filme quer que a gente pensa. Ou eu acredito que ele quer que a gente pensa, sei lá, eu pensei. O Kili se apresenta como humano. Azuro e os seus amigos são de uma aldeia chamada Electro Fishers. Em determinado momento eles se vislumbram pelo fato de nunca terem visto um humano. É aí que começa, sabe? Esses Electro Fisher não são humanos? Qual que é o raciocínio que eu tenho que ter aqui? Chegando na aldeia já acontece um alvoroço, né? O que vocês podem imaginar? Todo mundo ficou com medo. Essas crianças loucas trouxeram esse cabo pra cá, o que é isso? O que tá acontecendo? E aí depois que Azuro fala, não, ó, esse cara é gente boa, ele salvou a gente, não tem problema nenhum ficar perto dele sem máscara, sem capacete. Então, ele precisa entrar pra trocar uma ideia. Ele precisa saber se alguém aqui tem os genes do terminal de rede. Olha, eu vou perder o rumo de quantas vezes eu vou falar gene de terminal de rede, mas é isso. Esse é o foco dessa história. Depois desse papo, o Pops, que é o ancião ali, né, da aldeia, fala, não, entra aí. Bora lá, você salvou os meninos mesmo, vamos trocar uma ideia. Bora. E aí, né, vem a notícia de que a investida deles ali em fazer essa busca acabou ceifando algumas vidas. É aquela coisa, cada vez mais Electro Fisher estão morrendo e eles continuam sem ter mais comida. Do nada o Kili caga uma barra de ouro que vale mais do que dinheiro. Essa barra, se colocada em água, vira comida. Sim, uma espécie de ração futurista muito louca, com todos os nutrientes necessários para a existência. E assim o Kili acaba salvando o dia pela segunda vez. Nessa parte do filme vai ter bastante diálogo, apesar de que o Kili não dialoga, o Kili fica quieto, ele só fala genes do terminal de rede. Só isso praticamente, mas eles vão conversando. Ele fala que veio de muitos andares abaixo, as pessoas começam a duvidar até onde ele pode ser humano, como que ele consegue fazer tudo isso e sobreviver, andar por tanto tempo, sobreviver, ficar de boa. Mas aí o Pops, o velho, começa a falar, pô, eu já ouvi falar nesses rolês que você tá perguntando, irmão. Só que assim, eu não sei explicar direito. Eu sei que tem alguma coisa a ver com algo que tá embaixo da nossa aldeia. 実は聞いたことがあるんだ。そのネット端末なんとかって言葉を。 Abaixo da aldeia tem um lugar conhecido como Santuário da Decomposição, olha aí. E é dito que esse lugar é amaldiçoado, que tem fantasma, que é um lugar bizarro, que fala coisas estranhas. E ali poderia ter alguma coisa relacionada ao que ele tava falando. O que ele nem espera todo mundo terminar de falar, o que é que tá acontecendo, ele tá cagando. Ele pega e sai andando em direção a esse lugar. Chegando no tal lugar lendário, tá cheio de holograma bugando. Tem uma mina ali, holograma sinistra, piscando pra lá e pra cá. E aí que vem a ideia dos Electro Fisher. Meu Deus, fantasma, satanismo, meu Deus, o que é isso? Eles não entendem. Quão pequeno é o conhecimento dos Electro Fishers do que realmente é essa cidade, essa existência, o que é a própria existência deles. O pessoal ali tá só vivendo, tá só sobrevivendo, na verdade, né? E vale lembrar que a gente tá num futuro absurdo. E é agora que vem as revelações a respeito disso. Porque quando o Kili vasculha aquele local de uma forma totalmente bizarra, porque ele é extremamente poderoso, ele levanta escombro, pedra, a porra toda, ele encontra o que parece ser a cabeça de um androide. E o Kili, delicadamente sentando a porrada na cabeça até ela voltar a funcionar, revela pra gente que essa é a Shibo. Shibo parece ter ficado gerações ali tentando pedir ajuda. Fala, gente, pelo amor de Deus, olha, eu sou a Shibo, me ajuda, eu tô aqui embaixo, a gente pode conversar, papapá. E o pessoal achando que ela era o capeta. E a cacetada braba vem agora, porque a Shibo, meu Deus do céu, quem dubla a Shibo é a Kana Hanazawa. Meu amigo, é a voz robô mais épica da história da humanidade. Mas nos trabalhos recentes dela, provavelmente um que a galera deve lembrar mais é a Mitsuri Kanroji do Kimetsu no Yaiba. E só depois de derreter, percebendo que era a Kana Hanazawa dublando a Shibo, que aí eu falei, meu Deus do céu, deve ter mais alguém aqui foda. E a Azuro, sim, a Azuro que tá ali desde o comecinho ali, falando bastante na orelha da gente, é a Amamiya Sora.
que é a dubladora da Aqua do Konosuba, uma absurda seiyuu e cantora também sem igual. Ou seja, o casting de dublagem disso aqui é absurdo mesmo, velho, é foda. Mas calma, melhora. Nesse momento que começa a rolar o diálogo da Shibo, você começa a perceber aquele bagulho que eu comentei mais cedo. O Kili olha bem pra ela, bem nos olhos e fala: olha, eu já tô percebendo que você não tem o gene do terminal de rede. É aí que você fica pensando, caralho, ele olhou pra ela, testou se ela tinha o gene terminal de rede. Ela parece um humano pra ele fazer isso? Ela claramente é um ciborgue. E é mais um ponto naquele rolê que eu falei. O que é humano dentro desse universo? Onde que a gente chegou? O papo que rola nesse momento é um dos mais esclarecedores do filme todo, pelo menos pra quem não tem conhecimento do mangá. Porque sim, eu tô falando bem chulo aqui com vocês sobre o filme, mas ele é cheio de termos, ele é cheio de coisinhas assim, que faz as informações parecerem que estão sendo jogadas. É incalculável definir em que ano da humanidade o Blame se passa, porque sabe-se Deus há quanto tempo a humanidade perdeu o controle de tudo aquilo ali. Ela desenvolveu máquinas capazes de fazer todo o trabalho. Então, tipo, ao ponto de um ser humano ser equivalente a um deus. A fome, a sede, os problemas no geral, a humanidade venceu tudo. A cidade, que é todo esse lugar, não tem nem como conceber o tamanho disso, porque ela passou a ser construída ininterruptamente pelas máquinas. A expansão dessa cidade, né, desse local de existência humano, é totalmente desenfreada e sem lógica, porque a programação, ela simplesmente só constrói sem ter sentido se alguém vai andar por ali. A Shibo, no caso, era uma cientista, alguém que estava ali vendo a casa cair, vendo a coisa ficar feia, e junto com algumas outras pessoas decidiram tentar ir em busca de uma porta para ligar o terminal e acessar aquilo que une toda a cidade e todo o universo de Blame, a Netsphere. A Netsphere é como se fosse a nossa internet, uma mega rede ultra compartilhada, onde estão armazenados todos os dados e alocado o processo de coordenada, tudo o que deve e o que não deve acontecer dentro da existência da mega estrutura. Essa mesma Netsphere abriga uma entidade ou um programa chamado de Autoridade. Só a Autoridade poderia reverter o processo da construção desenfreada do universo. Mas essa autoridade, ela definitivamente não vai fazer nada de boa se você trocar ideia com ela. É extremamente difícil acessar esse local e ela só vai atender a quem tiver o gene do terminal de rede. E a Shiba obviamente explica que ali tem uma área de conexão para a Netsphere, que é possível se conectar com a autoridade, tentar entrar em contato para resolver isso. E no passado, eles ergueram uma barreira ali para impedir que a guarda de segurança acessasse aquele lugar. E tá aí o motivo do porquê essa aldeia viveu tanto tempo ali sem nunca ser atacada, justamente naquele lugar. Essa barreira erguida sabe-se lá quanto tempo pela Shibo e pelos seus antigos companheiros, e realmente conseguia repelir as forças da guarda de segurança, e os Electrofishers puderam prosperar por certo tempo. Porém, todos os esforços deles não deram tão certo, né? Eles foram descobertos tentando entrar em contato com a autoridade, e aí deu ruim, explodiu tudo e tal. Mas a barreira continuou de pé. Então, ela pede para o Kili que faça o seguinte, que ele a leve até uma fábrica, né, uma fábrica de última geração da humanidade, né, ou da guarda de segurança e tudo mais, uma fábrica poderosa da cidade, que é capaz de construir o conector correto, né, para ligar novamente esse portal com a Netsphere que está ali, na aldeia dos Electrofisher. 昔の人間はネット端末遺伝子を持っていて、みんなそれができたの。信じられねえ。人間にそんなことできるもんか。 E a Shibo também diz que essa fábrica é capaz de alguma forma de produzir alimento. Unindo o útil ao agradável, os aldeões também vão junto com Kili e Shibo
nessa jornada em busca da fábrica suprema e definitiva. Porém, essa fábrica fica 3 dias de viagem ali da onde eles estão. Mas sabe como é, né? Na hora de fazer o filme ali, o bagulho passa assim, é um acampamento bonitinho, pai, Deus abençoe, já foi. Durante o acampamento que eles fazem, tem mais um momento daqueles de você ficar bugado com a existência, né? Porque na hora que a Zuru oferece comida para o Kili, ele meio que tipo fica ali, ele tá desligado ali, tá foda-se. A Shibo vira e fala, olha, Zuru, o negócio é o seguinte, ele não é um humano comum. A Zuru acha meio estranho e tal, e ela oferece comida também pra Shibo, mesmo a Shibo sendo uma cabeça robótica. A Shibo ri e fala, não, obrigado. Ninguém tá sabendo o que é humano mais nessa porra. Foda-se, eu tô falando pra vocês, o que é um humano? Não sei, não faço ideia. Chat GPT? É isso. Antes de chegar na fábrica, tem mais uma exibição ali do item secreto supremo do Kili, que impede, né, a visualização das torres de vigilância. Eles ficam vislumbrados, né, com aquele acessório. E ao chegar na fábrica, né, aquela visão daquele pavilhão gigante, aquela coisa insana. E a Shibo já vai logo mostrando que, tipo, ela é de confiança, não é pra ninguém esquentar a cabeça. E pede pro que ele cuidadosamente colocar ela na máquina e do nada ela faz brotar uma quantia incalculável de comida. Sim, aquelas mesmas barrinhas douradas que, no caso, o que lhe deu uma lá, né, pra aldeia. Porém, como todo mundo já deve imaginar, quando ela faz esse acesso pra fazer comida, alguma coisa dá errado. Óbvio que a Netsphere iria identificar esse login e, obviamente, a guarda de segurança iria atacá-los. Sim, começa um momento desesperador em que a máquina que criou comida começa a criar robôs para matá-los. Os mesmos robôs que perseguiram as crianças lá no comecinho do anime, do filme, né? É um filme de anime, foda-se. E esse ataque começa quando eles estão recolhendo a comida. Guarda a comida, guarda a comida, guarda toda a comida. E aí do nada aquela grande amiga nossa lá do começo, a Tai. Lembra da Tai? Aquela que teve que ser salva lá no começo pela Zuru porque fez cagada? Então, ela faz cagada de novo. Ela explode, ela sei lá o que ela arruma. Eu vi a cena, ela parece que ela derruba a comida. Aí ela não consegue levantar e explode, derrete. O pessoal fica, Tai, pelo amor de Deus, vem. Deixa a comida, por favor de Deus, Tai, você vai morrer. Na hora da bagunça, da fuga do forfé, a Zuru vai com uma equipe e a Tai vai com outra. Quando eles se encontram dentro dos corredores ali, em rumo à saída dessa fábrica, quando a Zuru questiona, fala, onde que tá a Tai? Cadê a Tai? Um dos amigos dela fala, a Tai foi assassinada por um exterminador. A Zuru fica emputecida e fala, pá, mas que rumo que ela tá? Que rumo que ela tá? Ele aponta o rumo e quando ela chega onde a Tai tá bem. A Tai realmente tá viva e tá bem. Ela só tá parecendo que tá transtornada, sabe? O bagulho tipo... Mas ela fala, não, eu tô bem, eu tô bem. Passado esse momento e um fumo sinistro, né? Pela situação, a Tai sai viva e eles voltam. Enquanto rolou esse forfé todo, a Shiba obviamente deixou a máquina lá fazendo, a fábrica fazendo, o conector lá, né? O item maluco que eles precisavam pra usar na aldeia. E o Kili foi correndo para pegar o rolê. O Kili cuidou disso. Sim, eles conseguiram fabricar, né, o equipamento necessário para poder conectar na Netsphere. Voltando até onde que tá a área de transporte deles, eles estão ali praticamente emboscados por exterminadores robôs sinistros. Apesar de estarem com a missão cumprida, eles não têm muito o que fazer. Deu ruim. Tem muito robô vindo. Uma barreira de proteção surge diante deles. この塗布ボーデンは30秒しか持たないの。走って。 Shibo havia reconstruído o seu corpo e aparece diante deles. Ela que ativou a barreira para ajudar eles. Uma mulher de 80 metros de altura, sinistra, robozão mesmo. A Shibo tá no corre, o Kili metendo fogo, e aí que você começa a perceber que cada vez que o Kili utiliza a arma dele poderosíssima, né, que salvou as crianças lá no começo, cada vez que ele utiliza, gasta um pouco da própria vitalidade, né, gasta um pouco da própria bateria, da própria energia, e aí o Kili desmaia.
o Killey apaga depois de dar um tiro certeiro, poder ajudar todo mundo e eles conseguirem vazar dali. Olha só, mais uma vez aquela questão, né? O cara usa a bateria do corpo para usar uma arma de laser. Eles conseguem voltar, mas é aquele rolê. Muita gente morreu durante essa situação. Tem comida para bastante tempo? Tem, mas muita gente morreu. Foi um rolê bem triste. E a Shibo e o Killey finalmente têm o conector que eles precisam ali para poder acessar, né, essa conexão, esse portal para conectar com a Netsphere, né, para ver se eles vão conseguir encontrar a autoridade. あとはシボさんの実験が成功するのを祈るだけだ。そうすりゃもうセーフガードに怯えて生きていかなくてもよくなるはずだ。 A Tai, que sofreu aquele rolê lá, ela parece estar meio passada, tá meio derretida, ela tá agindo muito esquisito. E é nesse meio tempo que começa a ter um monte de papo filosófico e tal, aquele rolê, pô, nossa, né, nossa vida, não sei o que. A Azuri começa a querer que o Killey fique ali na aldeia com eles e tudo mais, ele já virou tipo um membro da família. Até que meu momento favorito começa. E agora muita gente vai ficar com medo de mim. Parei pra pensar. Enquanto as pessoas estão distraídas, a gloriosa Tai, sim, aquela nossa amiga que só dá trabalho, entendeu? Tá todo mundo, nossa, tem comida, né? Vamos relaxar, tem cachaça. A nossa grande amiga Tai, ela pega uma arma, vai até a beirada de um local que dá a visão da onde está o item de barreira que protege a aldeia toda e atira contra ele. Sim, a segurança de tantos e tantos anos dos Electrofishers acaba desse jeito. Pessoal, o que tá acontecendo, Tai? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Ela cai no chão e começa um processo de transfiguração bizarro, onde você começa a perceber que a Tai é uma máquina. Num flashback do momento em que a Tai foi encontrada pela Zuru, é possível ver que sim, ela morreu. Ela foi executada e ao mesmo tempo copiada por uma máquina. A máquina então assumiu a forma dela para se infiltrar dentro da aldeia dos Electrofishers. E a partir daquele momento ela passa a ter a forma da Tai. E tá aí. Nossa, que bosta. Ela passa a ter a forma da Tai e tá aí. Não, velho. Esse vídeo tinha que acabar agora, vai se foder. E é nesse momento que nós encontramos pela primeira vez Sanakan. 私はサナカン、セーフガードの代理構成隊。我々セーフガードは排除する。お前たちネット端末遺伝子を持たない不法居住者を。 Todo mundo sem entender nada, sem saber o que está acontecendo. No momento em que a transformação de Tai em Sanakan estava acontecendo, o Pops, até o aldeão mais velho, perde o braço no redemoinho feito pela máquina maligna. A partir desse momento, Sanakan começa a eliminar todos os Electrofishers, destruir toda a aldeia e summonar, sob a assistência da torre de vigilância, mais exterminadores para invadir o local e acabar de uma vez por todas com todos os Electrofishers. Puta que pariu. Nesse momento, batalhas intensas. Aqui é o momento da batalha. Aqui é o negócio do forfé. Aqui não para. É tiroteio, a gente correndo, a gente fugindo. O Pops instrui todo mundo a ir pro ponto mais alto, né? Pra torre da cidade. Porque de lá talvez vai ser mais fácil de ganhar tempo pra poder resistir à investida dos robôs. E nisso a Sanakan tá ali, metendo laser. Ela consegue ver por detrás da parede. Tá metendo laser em todo mundo que tá escondido. Bagulho sinistro. E só depois de um tempo que o Killey consegue alcançar ela e começar um X1 digno. Enquanto esse forfé tá acontecendo, a Shibo conseguiu chegar lá bonitinho, colocar lá, acoplar o conector e iniciar o processo de adentrar a Netsphere para encontrar a autoridade. Mas quando o Killey chega na Sanakan, é até bom, ele dá um socão na cara dela, faz até um efeito. Começa aquele boxe de robô saudável, tá ligado? Bagulho louco mesmo. Foda que durante a briga deles não dá pra saber se o Killey tá ajudando ou atrapalhando. Porque cada porrada que ele dá, ele estoura metade do lugar. Começa a cair rocha, explodir tudo. Realmente, eu acho que ele
estraga mais, ele quebra mais coisa ali dentro da aldeia do que a própria Sanakan. Tem uma galera dando assistência pro Killly, o pessoal correndo, gente se defendendo do robô do outro lado e do nada o Killly me perde o braço. Sanakan corta o braço dele fora e o braço que ele tava segurando a arma. Depois de ver que o Killly tá tomando um couro pesado da Sanakan, o filme mostra pra gente a Shibo lá navegando, né? Ela fica nadando ali pela Netsphere, por aquele ambiente extradimensional. Ela está conseguindo alguma coisa. Quando a nossa visão volta pra Sanakan, ela rendeu o Killly. Está com uma arma apontada na cara dele, aquela arma que abre buraco estratosférico, e ela começa um diálogo que vai botar na mesa aquilo que eu venho comentando desde o começo. お前は我々セーフガードから盗まれた素体だ。素体。復帰の意思はあるか。即時回答せよ。 Porque ela diz que Killly é um corpo que foi roubado da guarda de segurança. Killly pertencia ao mesmo esquadrão que Sanakan, aparentemente, pela lógica que é nos dada nesta cena. Killly não entende nada, ele fica tipo... Corpo roubado? E ela decide dar uma oportunidade, ó. Você quer se juntar a nós de novo ou não? Ele não responde nada e ela ativa um protocolo de destruição em massa maior ainda, que deixa a arma dela do tamanho de um tanque de guerra. Na hora da execução, ela percebe que a Shibo tá acessando o terminal, muda o alvo e nesse momento um dos amigos da Zuru consegue atirar nela. E aí você já sabe, né? Ela perde o foco, erra o tiro e dá tempo da Zuru jogar a arma de volta pro Killly. E aí acontece um momento épico do desfalecimento da Sanakan, né? Ele dá o tiro da última carga suprema no peito da Sanakan. Sanakan acha que ela vai dar conta, ela até põe a mão assim pra se defender, né? Tipo, vai dar bom, eu não vou correr não. Mas acaba abrindo, é uma cratera explodindo tudo e no fim só tem um pedaço da cabeça da Sanakan no chão. E aí é finalmente mostrado o que aconteceu na Netsphere, o que é que a Shibo conseguiu com a autoridade. この予備電子会で許可された範囲で現在セーフガードが監視していない廃棄階層の座標は教えることができる。 monumento bizarro. Mas a autoridade não muito pode fazer por ela, porque ela não tem o gene do terminal de rede. Ela pergunta para a autoridade se é possível impedir o ataque à aldeia, para salvar a aldeia. Mas a autoridade fala que isso é impossível. Porém, a autoridade revela para Shibo coordenadas para levar a níveis abandonados pela guarda de segurança. Então sim, a guarda de segurança não consegue cobrir totalmente a cidade. Tem níveis que foram totalmente abandonados, que eles não tinham mais o que fazer ali. Supuseram que não existia mais ninguém para ser eliminado naquela região. Com essas informações, a Shibo poderia levar a aldeia para um lugar seguro de verdade, longe das máquinas. Os Electrofishers conseguem conter a horda ali dos exterminadores e como explodiu tudo, virou um forfé, caiu pedra, sabe como é? Eles acham que até a Shibo morreu, né? Porque a maioria da aldeia morreu e fala até não virou nada, desesperança total. A Shibo aparece, só que só o braço dela contendo toda a informação do corpo. 私の脳は腕にあるのよ。 Ela revela essa informação de que eles poderiam ser salvos sendo levados para um nível abandonado. E no momento em que eles começam a se preparar, né, para pegar o transporte para poder ir, eles também começam a ser novamente atacados por uma torre de vigilância que começa a materializar exterminadores ao seu redor. Quando todos entram no transporte e imediatamente eles precisam ativar para poder ir embora para o nível abandonado, Killly fica para trás e joga para Zuru o equipamento que impede que torres de vigilância enxerguem eles, que impede que eles sejam atacados. E quando questionado se ele ia ficar ali, nossa, por que ele estava fazendo aquilo, não sei o que, meu Deus, Killly, vamos embora. Obviamente ele fica ali para impedir que esses robôs sigam eles ali pelo transporte e tudo. Mas a única fala que ele diz é: 俺はネット端末遺伝子を探している。 O transporte desce, uma explosão começa a cobrir a parte de cima ali do cenário, mostrando que começou uma batalha pesada mesmo. Não dá nem pra saber se o Killly estaria vivo. E na última cena do filme,
nós vemos a neta de Zuro. Gerações se passaram e os Electrofishers estão ali, vivos e prosperando. A neta da Zuro, ainda portando aquele item que repele torres de vigilância, diz o seguinte: passaram-se muitos anos e a cidade continua do mesmo jeito. Provavelmente até hoje ninguém encontrou o gene terminal de rede. Com certeza, de acordo com as histórias que a minha avó contava, Kili ainda deve estar andando por aí em busca de encontrá-lo. E essa é a adaptação de longa-metragem da obra Blame. E ela contrasta com aquilo que eu falei pra vocês quando eu comecei a falar sobre ela. O mangá Bramo constantemente nos dá a sensação de desesperança. Claro que é muito difícil você adaptar em um filme de 1 hora e 40 minutos um mangá que foi publicado de 1997 a 2003. E muita gente até fala que o certo deveria ter sido feito uma serialização, né? Uma adaptação em episódios de 12, 24, seja lá quanto, mas adaptar em episódio para poder conseguir cobrir a obra toda e seguindo corretamente a estrutura do mangá, porque se tem uma coisa que esse filme da Netflix faz é não seguir nada. O Nihei Tsutomu e o Sadayuki Murai reinventaram Blame para ele virar um longa-metragem. Eles usaram a mitologia do Blame, personagens do Blame, né, toda a estrutura ali e tal, para desenvolver um filme único com começo, meio e fim, totalmente linearizado e muito mais amparado no conceito da esperança. No mangá, a Sanakan mesmo não é só aquilo ali, nem a Shibo. Tem muita coisa que acontece, desenrola muita coisa. A Sanakan é extremamente importante no geral. Ponto que eu queria citar, que eu disse pra vocês que ia melhorar em relação ao filme e as dublagens. A Sanakan é dublada pela Saori Hayami. É como se fosse um robô maligno com a voz da Yor do Spy Family, pra quem não manja. Mas eu falo pra vocês, eu gostei desse filme, mas não dá pra julgar quem critica ele, principalmente se a pessoa consumir o mangá, porque é muito diferente. Você fica esperando anos e anos por uma adaptação e depois sai um bagulho que não tem nada a ver. Eu entendo. Mas o que eu penso é que eu acho que é muito difícil você trabalhar com uma propriedade como Blame sem tomar algumas decisões que tornem ela mais comercial. Porque ela é muito seca. Tem que ser alguém maluco. Tem que ser uns caras tipo, sei lá, velha Gainax fazendo o Evangelion. Tem que ser uns caras meio louco, que seja um anime não tão 3D quanto esse. E conseguir entregar um anime que seja uma censura 18 anos. Uma coisa realmente pra você olhar e falar, olha, nós vamos ver um bagulho aqui agora que não é pra qualquer um. Mas uma hora alguém vai tentar de novo, eu tenho certeza, porque Blame é muito importante. Mas por enquanto é isso, né? Essa é a única adaptação em animação do Blame, então a gente vai ter que esperar, né? Isso aí. Bora! Jorginho! Vai dormir, vó, ao primo Não é a única, não. Depois que eu vi o filme e comecei a comparar com tudo aquilo que eu tinha concebido do mangá, pelos vídeos que eu vi, pelas coisas que eu li, e sim, eu comecei a ler o mangá, eu só não sei quando eu termino, mas eu comecei. Pegar alguns trechos do mangá também pra poder olhar e tal. Eu descobri que Blame chegou a ser adaptado em mini episódios de ONA e OVAs. Esses episódios, lançados entre 2003 e 2007, mostram uma visão medonha de Blame, só que muito mais parecidos com a obra original. Sério, às vezes não vai fazer muito sentido, é extremamente medonho mesmo, é bizarro, só que ele passa aquela sensação estranha, aquilo que realmente você fala, caralho, isso aqui tem a cara do mangá, velho, que coisa estranha, o que eu tô vendo? Faz esse filme que eu acabei de assistir de 2017 parecer extremamente kawaii. Os 6 episódios ONA lançados em 2003 foram produzidos pelo grupo TAC.
Esse é um estúdio antigo de animação, responsável por um anime que ficou bastante popular aqui no Brasil e nem tanto no resto do mundo, que é o Street Fighter 2 Victory. Já os outros dois OVAs que foram lançados em 2007, que chamam Blame Prologue, foram produzidos pela Production ID. O mesmo pessoal de Haikyuu. Acho que na minha conclusão fica mais ou menos assim. Eu gostei do filme, mas eu tenho que admitir, pra quem nunca viu nada de Blame, ele vai ser algo que vai sempre deixar uma pulga atrás da orelha. Você vai ficar pensando, nossa, eu quero mais, é só isso? Qual que é o sentido desse monte de termo louco que o filme jogou na minha cara e eu nunca vou saber direito o que significa? Já que o filme foi pensado pra não ter uma continuação. A pessoa que não sabe nada de Blame, ela pode até gostar, ela realmente vai achar legal, curiosa pra entender esse universo. É uma concepção cyberpunk, é um futuro muito absurdo. Você realmente fica instigado a querer compreender. A pessoa que já consumiu mangá e às vezes espera uma adaptação correta, pode ficar meio pá, porque é praticamente uma releitura. E tudo com a aprovação e autenticação do criador do mangá. A única coisa que é certa de tudo isso mesmo é que o universo de Blame é incrível e devastador para quem gosta dessa temática. E eu recomendo sim assistir esse filme. Para mim, esse é o melhor trabalho da Polygon Pictures, melhor até que o filme do Godzilla, que o pessoal fala que é os brabo deles, né? Olha quem vai quebrar a continuidade do vídeo. Então, eu só voltei aqui para poder gravar alguns dias depois da gravação original aí desse vídeo, porque além de eu poder ter passado da parte que foi adaptada ali do mangá para fazer esse filme, eu também colhi algumas outras opiniões, né, que eu acabei vendo da galera a respeito do filme do mangá. Eu tirei algumas prints, mas só um pouco, porque eu não sei como é que tá o forfait aí dos scans de mangá, né, tem que tomar cuidado com isso. Mas agora realmente eu acredito que a melhor parte, comercialmente falando, para poder ser adaptado ao mangá, realmente foi essa. Mas mesmo assim, mudaram muita coisa mesmo, igual eu já falei no vídeo. Provavelmente é uma das partes que mais tem diálogo no mangá todo, por causa dessa interação aí com os Electrofischers, que lá no mangá eles são chamados de Planters, né? Eles são meio que uma linhagem sucessora dos nativos Planters ali daquela região. A backstory ali é muito diferente mesmo, tanto dos Planters, né, Electrofischers, quanto do que acontece com o grupo principal. Porque para começo de conversa, nesse arco que eles adaptaram, o Kili chega inconsciente todo ferrado, né, sendo levado pela Sibo e pela Sanakan até a aldeia desses caras. Tem toda a explicação existencial ali da região deles, tudo bem. E é o Pops e o Sutezo que levam eles pra aldeia, né? E eles até começam a conversar sobre equipamento, porque que esse pessoal tem esse nome, eles nem sabem muito bem o porquê que eles eram chamados de Planters e tudo mais. Sutezo mesmo eu nem citei no vídeo, mas é um dos amigos lá da Azuro e tudo mais. E no mangá, a Azuro é apresentada como a curandeira. É ela que ajuda o Kili a se recuperar. E obviamente, o que vocês acham que o Kili fala pra ela quando ele acorda? Ah, analisei você e você não tem o gene do terminal de rede. E depois o Kili identifica a Sanakan, que desde o começo se apresenta como Sanakan, como uma safeguard, né? Uma guarda de segurança ali. A Sanakan é encontrada pouca coisa antes de entrar nesse arco aí dos Electrofischers, dos Planters no caso, né? Então meio que ela vai de obiúda ali no rolê. E eu li alguns comentários de algumas pessoas e eu até vi um pessoal tipo, ó, facilmente esse é o único arco que uma pessoa normal iria conceber se fosse adaptada por Blame. Mas talvez o comentário mais legal que eu tenha visto foi um cara que falou que muito provavelmente tem mais linhas de diálogo naquele filme de 1h40 da Netflix do que no mangá Blame inteiro. E pra quem gosta muito de mangá e também achou interessante a história do filme, posteriormente ao lançamento do filme, ele foi transformado em mangá. Blame The Electrofisher Escape é um mangá que conta a história completa do filme. Sim, o Kaba fez isso também. Bom, espero que você tenha gostado desse Vogli. Não é todo Vogli que vai ser imenso desse jeito. Fiquei bastante empolgado aqui falando do Blame. Espero conseguir me aprofundar melhor até pra uma hora ou outra trazer mais vídeos sobre Blame. E comenta pra mim aí se você já assistiu o Blame, se você já leu o Blame. Conta pra mim o que você acha desse rolê todo aí, dessa maluquice, desse cyberpunk, desse futuro bizarro e desesperançoso. Fala pra mim qual a sua opinião sobre esse vídeo. O que você achou aí desse Vogli, que é o número 1
Conta pra mim, eu vou ficar aguardando seu comentário e já vou lhe mandar o quê? Uma bitoca no seu nariz. Bom, eu te vejo em algum lugar aí da mega estrutura e lembre-se sempre, liberte o Kawaii. Jorginho! Vai dormir, vó, vai dormir, vó. Toma o remédio e vai deitar. Vai descansar, vai me deixar em paz. Que o show da fé já terminou. Ela é vó.